Olá! O Justiça em Questão desta semana fala sobre ensino e cidadania. No mês em que se comemora o Dia Mundial da Alfabetização, nossa equipe apresenta uma matéria especial sobre promoção da educação para crianças e adultos. É lei. Idosos com mais de 80 anos têm direito à prioridade especial. O Código de Defesa do Consumidor completa 27 anos. Entenda a importância dessa ferramenta para cidadãos, prestadores de serviço e empresas de todo o país. O JQ fala sobre a legislação que assegura às mães o direito de amamentar os filhos em espaços públicos. O JQ traz também decisões judiciais de destaque no Estado e explica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. No mês de setembro é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. O aprendizado de letras e números pode permitir ao indivíduo viver experiências que vão acompanhá-lo pela vida toda. E mais que isso, é um direito de jovens e de adultos também. Não é exagero dizer que a construção de uma sociedade ativa e consciente se faz principalmente com educação. Na infância são dados os primeiros passos nessa direção. Grande, gordo e elegante, o tamanho a bandeira, tem rabo de bananeira. Mas há quem não tenha conseguido essa oportunidade quando criança. Porque na roça não tinha escola e o pessoal não acreditava na leitura, né? Ninguém nem existia, nem escreveu o nome. Eu vim escrever meu nome, eu tinha o quê? De 15 a 20 anos que eu aprendi a escrever meu nome de verdade. O fato é que educação é um direito constitucional. A Constituição é a base de tudo e ela traz no seu corpo a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Ora, para que eu possa exercitar a cidadania, para que eu possa falar em dignidade da pessoa humana, é essencial que essa pessoa seja alfabetizada, não é? De acordo com o desembargador, o direito à alfabetização está previsto também em outros textos. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e vários aparatos normativos que vêm na sequência, portarias e resoluções do Ministério da Educação. Para cumprir a lei, o Estado oferece educação para crianças e também na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. Promover a alfabetização é um esforço mundial que tem até data comemorativa. Comemorado em 8 de setembro, o Dia Mundial da Alfabetização foi instituído pela Organização das Nações Unidas e pela Unesco para erradicar o analfabetismo no mundo. E para parte da população, livros como este são obras indecifráveis. São 781 milhões de adultos que não sabem ler, escrever ou contar. De acordo com essa professora, observar a alfabetização de adultos nos dá a noção do quanto o ensino pode ser transformador. Antes eles se viam como excluídos. Essa é a fala que eles muito usam, que inclusive que eles são cegos, que quando eles não sabem ler, a sensação é que eles são cegos. Então, e que quando eles adquirem a leitura, a alfabetização, o processo de letramento todo, eles passam a ser pessoas que passaram a enxergar. O trabalho de abrir os olhos de alguém para um futuro de oportunidades não consiste apenas em ensinar a reconhecer letras e números. Estar alfabetizado significa que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, idoso, ele é capaz de não somente ler, interpretar, ou fazer aquelas operações básicas da matemática. É bem mais do que isso. Ele precisa ler, interpretar e fazer uso social dos conhecimentos matemáticos no cotidiano, no seu dia a dia, na aplicação disso, como, por exemplo, ler um texto e compreender as ideias principais, compreender o que está dito na linha e na entrelinha. No Brasil, a taxa de analfabetismo vem caindo nos últimos 5 anos, mas o percentual de analfabetos funcionais ainda incomoda. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE em 2015, estimou que aproximadamente 13 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais são analfabetos. Esta é só uma das demonstrações de que o país não está em situação confortável no quesito educação. De acordo com um balanço realizado pela plataforma Observatório do PNE, após 3 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, apenas 6 das 30 metas e estratégias que deveriam ter sido cumpridas até 2017 foram alcançadas.
Entre os desafios para melhorar esses números está a formação e manutenção dos professores. São muitos os desafios no ciclo da alfabetização. A gente tem mesmo essa necessidade de uma constituição de uma equipe do ciclo, uma equipe de alfabetização que seja do ciclo, com identidade ali, um vínculo com aquela comunidade. Isso é um desafio para nós, então nós temos muitos fatores que interferem. Um desafio de formar os professores amplamente, né? Então nós temos aí professores novatos chegando na rede, nós vamos ter um número de aposentadorias muito grande, então nós temos esse desafio de formar os professores. Para o desembargador, vencer esses desafios e ter o que comemorar no Dia Mundial da Alfabetização depende de um esforço coletivo. O poder público nos dá as ferramentas. Ele lança programas, como nós temos um programa nacional de combate ao analfabetismo, né? Nós temos ONGs, nós temos voluntários, mas enquanto nós vivemos num país em que todos se limitam a acreditar e a pensar que o Estado tem a obrigação de resolver tudo, nós não vamos caminhar para lugar nenhum. Vamos entender mais um termo do direito no quadro ABC do Judiciário. Injúria, quando você comete uma injustiça com alguém ou fala um falso, levanta um falso com outra pessoa. Injúria é você ser vítima de uma injustiça, ou você ser discriminado. Injúria é injustiça, né? Difamação. Quando você destrata uma pessoa, seja injusto com ela. Eu acho que eu creio também que é isso. Injúria? Isso eu sei. Isso é alguém te falar uma coisa e você não, né? Você não fez nada e tal. Injúria? Já escutei esse termo, injúria racial, em jornalismo, jornais, mas explicar o termo não. Injúria é um dos crimes contra a honra. Está tipificado no Código Penal no artigo 140. É classificada como injúria qualquer ofensa que venha atingir a pessoa em desrespeito a seu decoro, a sua honra, a seus bens ou a sua vida. Quando a ofensa é motivada por religião, raça ou etnia, por exemplo, o crime é caracterizado como injúria discriminatória. O Código de Defesa do Consumidor tem sido um instrumento importante para melhorar as relações de consumo no Brasil. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre os 27 anos da legislação. Também vamos falar sobre amamentação em espaços públicos. Saiba quais são os direitos assegurados às mães e às crianças. Fique com a gente, voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As relações de consumo ficaram mais equilibradas com a chegada do Código de Defesa do Consumidor na década de 1990. No dia 11 de setembro, a lei completa 27 anos, já consolidada como uma importante ferramenta na garantia de direitos. Antes do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre compradores e fornecedores andava meio desafinada. Palavra de quem se lembra bem desse período. Eu me formei antes da Constituição de 88, eu sou de 84. Aqui entrei em 93, portanto antes da Lei 9.099. As transformações foram imensas. Naquela época, ficou claro que era preciso colocar harmonia entre os interesses de clientes e fornecedores. O grande agente provocador de toda essa mudança, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro ato da ópera, a Lei 8.078. Assim como algumas composições clássicas, o Código também demorou a ser concluído. O primeiro projeto data do ano de 1972, mas o texto só foi aprovado em 1990. Além de assegurar direitos, fez um pouco mais. Mudou a postura do consumidor. O consumidor de hoje é um consumidor mais exigente, reclama mais sobre os seus direitos e, evidentemente, na prática do dia a dia, faz com que o comerciante, muitas vezes, mude a sua postura para atender a um direito que ele entende ter. Então, o nível de discussão
e de participação do consumidor em todos os sentidos melhorou. Se o consumidor é mais exigente, os fornecedores precisam atender a essa expectativa. Mas nem tudo é perfeito. E na hora de reclamar direitos, a primeira ideia que vem à cabeça é buscar o Poder Judiciário. O Judiciário tem grande importância na efetivação dos direitos do consumidor. Em muitos casos, a porta de entrada para o acesso a esses direitos é o Juizado Especial. É uma ópera em 2 atos, né? Se o Código de Defesa do Consumidor não tivesse uma ferramenta capaz de estender as suas ferramentas ao consumidor, ficaria na nuvem. A Lei 9.099, né, de 95, na verdade, ela concretiza aquela promessa de universalização da prestação jurisdicional, permitindo que o cidadão, né, desacompanhado de advogado, que foi uma inovação de tomo, ele possa buscar o gestor do conflito, né, o grande gestor de conflito que a sociedade criou, que é o Poder Judiciário. O texto da Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais, estabelece que se busque sempre que possível a conciliação. E foi com uma conversa que Douglas resolveu uma questão que lhe traria um grande prejuízo. Na verdade, foi um veículo que eu comprei junto a uma montadora de veículos e o veículo apresentou diversos problemas e eu vim procurar ressarcimento sobre esses problemas. É ao redor das mesas, com a ajuda de conciliadores, que a lei que protege os consumidores mostra seu poder de colocar no mesmo compasso as partes de uma relação de consumo. Dá para dizer que a lei colocou uma certa sintonia nessa relação? Não uma certa. Ela arrumou a orquestra. Confira agora as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Em Uberaba, um casal garantiu o direito de realizar uma viagem internacional na data escolhida por eles. Os consumidores compraram 2 passagens de São Paulo a Paris no site da empresa TVLX Viagens e Turismo. O voo seria operado pela empresa Air Europa, mas foi cancelado. O Juizado Especial Cível de Uberaba determinou que as passagens canceladas fossem confirmadas ou que novos bilhetes fossem emitidos em outra companhia aérea, no mesmo padrão adquirido pelos consumidores. Em Sete Lagoas, a cooperativa de saúde Unimed foi condenada a fornecer tratamento domiciliar e um aparelho de traqueostomia a um cliente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a cláusula contratual que nega a internação domiciliar é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada. Também em Sete Lagoas, a Justiça condenou um usuário do Facebook a indenizar em R$10 mil um radialista por danos morais porque ele publicou posts ofensivos. Segundo o radialista, as publicações colocavam em xeque sua condição de pessoa pública e prejudicaram suas atividades comerciais. O usuário da rede social argumentou que exerceu seu direito de expressão, mas a Justiça entendeu que houve abuso do direito de livre manifestação do pensamento. A amamentação é um direito do bebê e deve acontecer quando e onde for necessária. No Brasil, inclusive, existe uma legislação específica que garante que mães não sejam impedidas de amamentar os filhos em espaços públicos. Veja na reportagem. Tão simples e, ao mesmo tempo, essencial quanto tomar água ao sentir sede, esse é o significado de amamentar para a criança. Apesar de ser tão importante, o ato de amamentar em locais públicos virou motivo de discussão. Para garantir o direito à lactante de amamentar em ambientes de uso coletivo, público ou privado, ainda que esses locais tenham salas exclusivas para a amamentação, foi sancionada em Minas Gerais a Lei 22.436 de dezembro de 2016. Ela proíbe que a mãe seja importunada ou mesmo constrangida e quem desrespeitar pode ser multado em mais de R$ 900. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito tanto da mãe de amamentar, quanto da criança, do bebê, de receber esse leite materno, né? Porque aí há essa reciprocidade de direitos.
A publicitária Patrícia Carvalho é lactante do filho Pedro, de 3 anos, e considera a discussão sobre ter um lugar ideal para amamentar um exagero. Eu até acho graça porque a gente chegou nesse ponto, sabe? De ter que fazer uma lei para você poder amamentar o filho. Né? Infelizmente, eu acho um absurdo a gente chegar nesse ponto, mas é um grande passo para a gente sair dessa cultura da sociedade se olhar com olhos tortos e julgar, nossa, olha lá, o neném grande ainda mama, olha. Estando a mãe com seu bebê em uma praça pública como esta, como explicar a ele que ele não vai poder ter a sua fome saciada porque está em um local inapropriado? Seria condicionar a criança a uma regra imposta por pessoas que não têm a mesma necessidade que ela. Ou seja, amamentar é também saciar uma necessidade alimentar da criança. Dentro dos direitos da dignidade, dos direitos da personalidade, o primeiro desses direitos é o direito à vida. E para se ter o direito à vida é necessário ter o direito ao alimento. E não tem alimento mais completo, mais nutritivo que o leite materno. Nós temos que lembrar que nós estamos num país de carestia, né? O nosso país não é um país em que a gente vai falar que a maioria é rica. Então, esse acesso ao leite materno é a garantia do alimento mais adequado, mais natural e de graça. Apesar de a amamentação em público ser uma garantia legal prevista na lei mineira, é necessária ainda uma mudança cultural. No entanto, a criação de leis específicas em relação a temas como esse incentiva o cidadão a exigir seus direitos. Para essa consultora em amamentação, todo lugar é apropriado para suprir a necessidade do leite materno para o bebê. Todo lugar, na verdade, é apropriado para amamentar. Às vezes a mulher receosa dos outros olharem, ou o esposo daquela mãe receoso das outras pessoas, outros homens olhares, ela vai amamentar, cobre o rostinho do bebê, cobre o seio. E, na verdade, para a gente alimentar, a gente põe um pano no rosto, né? Não, se a gente pôr, exatamente, lá vai ficar sem ar, o bebê sem ar, vai amamentar mal, vai ser ruim para os dois. Então, na verdade, o que a gente precisa mudar são as pessoas, né? É a cultura das pessoas que ainda enxergam isso de uma maneira não natural, de uma maneira ruim. No próximo bloco, em tempos de crise financeira, conheça os direitos das pessoas que têm o nome inscrito em cadastros de devedores. O JQ também fala sobre a alteração feita no Estatuto do Idoso, que assegura aos cidadãos maiores de 80 anos prioridade sobre os demais idosos. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Quando uma pessoa não consegue pagar suas dívidas, ela pode ter o nome inscrito no banco de dados de devedores. É o famoso nome sujo na praça. Com isso, ela não consegue crédito para novas compras ou contratações. No entanto, o acesso a serviços essenciais, como água e energia elétrica, por exemplo, é um direito que não pode ser negado. Entenda na reportagem de Silvana Monteiro. Pagar uma conta em atraso é algo bem comum, seja por esquecimento ou mesmo por um descontrole financeiro. Mas essa situação pode levar o consumidor a ter o nome negativado nos bancos de dados de crédito. O banco de dados ele funciona como uma ferramenta para o fornecedor, o prestador de serviço, utilizar para concessão ou não de um crédito ou a prestação do serviço. Ele está regulado pelo artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e o consumidor ele pode ser inscrito no dia seguinte após o vencimento da dívida. Suponhamos, você tem uma dívida que venceu no dia 20 de março de 2017. A partir do dia 21 de março de 2017, depois de devidamente notificado, aquele consumidor ele pode ser inscrito no banco de devedores.
O prazo para a inscrição do nome no cadastro negativo começa após o primeiro dia do vencimento, mas a inclusão pode acontecer até a prescrição da dívida. Ele tem o prazo de 5 anos, né, que hoje é o prazo legal, 5 anos a contar da data do vencimento e não da inscrição, para ele poder fazer aquele registro. Então, esse registro que venceu, ou esse débito que venceu no dia 20 de março de 2017, ele poderá ser registrado até o dia 19 de março de 2022, por exemplo. Ao ser negativado, o consumidor pode ter o crédito de financiamentos ou compras a prazo negados, mas não pode ser impedido de contratar serviços essenciais, como água ou energia. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o impedimento poderia ser considerado uma afronta à dignidade da pessoa humana e estaria incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que verificado que o consumidor tenha um ou mais registros, o fornecedor pode entender que não, ele vai ser um bom pagador e eu vou fazer aquela contratação. Ele não priva completamente o consumidor de fazer contratações. Para saber a situação cadastral, o cidadão pode procurar a Câmara de Dirigentes Lojistas da região onde mora, com os documentos pessoais em mãos. A consulta é gratuita. Em julho deste ano, os idosos com mais de 80 anos de idade passaram a ter direito a um tipo de prioridade especial. As novas regras já entraram em vigor. Acompanhe. Ao olharmos ao redor, podemos perceber que os dados nos mostram há algum tempo. A população está envelhecendo e, ao mesmo tempo, continua ativa. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e meio e a legislação acompanha essas mudanças. Em 2003, entrou em vigor o Estatuto do Idoso, uma importante lei em defesa dessa população. Em 2017, passa a vigorar a Lei 13.466, que altera o Estatuto do Idoso e estabelece prioridades às pessoas com mais de 80 anos de idade. Basicamente, duas prioridades são asseguradas. A prioridade nas questões de saúde dos hospitais e a questão dos processos. Essa questão dos processos, ela já é contemplada pelo Estatuto dos Idosos. O que se deu agora foi uma prerrogativa maior para os maiores de 80 anos. Aos 84 anos, com lucidez e independência, Dona Zélia sente como o desrespeito ao direito dos idosos acontece no dia a dia. Na parte de saúde, eu acho que a gente não tem muita atenção. Sempre que eu vou, eu sinto, às vezes, a falta de respeito, porque eu sou mais velha, né? Questão do supermercado, que você está na fila do supermercado, às vezes a pessoa não te dá o lugar para você passar para frente, entendeu? E se ela sabe dos seus direitos e reclama? Só com muito bom humor. Ou então, quando você vai ultrapassar um carro, o outro, você está na direção, ele fala assim: ô tia, como é que é? Chega para lá. Eu respondo, falo assim: ó, meu filho, dê na mesa, eu saio daqui. Calma! Por isso, de acordo com o advogado, a mudança não deve acontecer somente na lei, mas sim em um contexto social. Nós queremos que as pessoas entendam o idoso como alguém que está integrado ao processo, né, e que precisa de ser respeitado em seus direitos, independentemente da lei. Então, se a sociedade fizer o papel dela de entender que nós temos que respeitar o idoso, a lei serve apenas como um complemento. E Dona Zélia tem um bom conselho para dar. Porque xingar eu não sei xingar, né? Mas eu poderia falar com ela, falar: ô filha, fica mais calma, né? Porque um dia você vai também ser velhinha, vai precisar de mais respeito. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.